Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubens. Atualmente estou no 7º período do curso de História pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa. Eu estou aqui hoje para assumir um pouco da função da professora Daniela. Eu estou aqui hoje cumprindo o meu estágio obrigatório. Para me formar em licenciatura em História, eu preciso ministrar algumas aulas, fazer algumas observações. Já tem algumas semanas que eu estou observando como vocês assistem às aulas, né? Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo, um pequeno vídeo. Eu sei das limitações de vocês no quesito, na internet. Eu sei que alguns de vocês não têm nem internet, outros só têm plano de dados e talvez não vou conseguir nem assistir esse vídeo. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, entendeu? Esse conteúdo que a gente vai ver aqui das reformas religiosas é um conteúdo bem amplo que poderia ser ministrado em diversas aulas, que não faltaria conteúdo, não faltariam detalhes. Então, mas infelizmente eu vou enxugar esse conteúdo, vou deixar ele o mais sucinto possível para que vocês possam ter acesso, né? Porque não adianta nada eu fazer um vídeo aqui de 50 minutos e vocês não puderem assistir, né? Não vou estar cumprindo a minha função como educador, né? A gente tem que se adaptar, né, para que esse conteúdo, para que esse conhecimento chegue até vocês. Vocês estão num período muito importante da vida de vocês, então não seria justo eu fazer uma aula de 50 minutos sendo que alguns colegas não têm nem acesso à internet, né? A gente vai tratar aqui hoje, pessoal, como vocês puderam ver aí no plano de estudo, na questão das reformas religiosas. Mas antes da gente tratar desse tema em geral, né, a gente tem que falar sobre a questão da reforma protestante, que é ela que vai servir como base para outras reformas religiosas, né? Para a gente entender essa questão da reforma protestante propriamente, a gente tem que situar, eu tenho que situar vocês de onde a gente está, de que período a gente está tratando, para que vocês entendam melhor o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Então a gente está falando mais ou menos do século XVI, pessoal, mais precisamente do século XVI. E a gente tem que entender o poder da Igreja Católica aqui. A Igreja Católica aqui é quem dita o ritmo do mundo. Ela que dita as leis do mundo. A Europa aqui ela tem uma visão eurocêntrica, né? Que é a questão da Europa no centro das atenções, no centro do mundo, no centro político. Então, e a Igreja Católica está dentro da Europa, sempre manipulando, sempre dialogando com reinos, com países, com feudos. Outra parte importante é vocês entenderem que aqui ainda existe o feudalismo em boa parte, se não em toda ela, em toda a Europa, né? Essa reforma protestante ela vai ter início com Martinho Lutero em 1517, quando ele vai pregar as 95 teses dele na porta da igreja de Wittenberg. Então, mas antes propriamente desse acontecimento, a gente tem que entender o que levou Martinho Lutero, que era um monge agustiano, né? O que levou ele a se revoltar com a Igreja Católica. Como eu disse para vocês, a Igreja Católica é muito poderosa. Então, se você é um rei, se você é um príncipe, se você é um senhor feudal, você tem que estar dialogando com a Igreja Católica. Se a Igreja Católica diz que você tem que fazer aquela coisa, não interessa a sua vontade, não interessa a vontade do seu povo, você tem que fazer aquilo. Porque se você não fizer aquilo, o poder da Igreja Católica é tão grande que eles podem simplesmente derrubar o seu poder, fazer todo o seu governo, fazer todo o seu reinado ruir. Simples assim. Então, esse é o tamanho da Igreja Católica. É esse o poder da Igreja Católica. É uma organização, é uma entidade própria, máxima, por assim dizer. É uma coisa máxima dentro da Europa e, obviamente, no mundo.
Como eu disse para vocês, a questão do feudalismo. A Europa buscava uma modernização, buscava ter um maior lucro, buscava se aperfeiçoar como alguns outros lugares do mundo. Só que essa modernização ela não era vantajosa para a igreja naquele momento. Porque nesse momento, a igreja católica, ela domina, como eu disse a vocês, ela domina toda a Europa. Ela domina o mundo. Então, do jeito que estava muito cômodo para a igreja católica. Não tinha por que mudar. Então, essa postura da igreja católica, ela irritava tanto a população, quanto os reis, quanto os senhores feudais. E quando eu digo isso, pessoal, é importante a gente levar em consideração que nada é absoluto. Então, quando eu digo para vocês que a população se revoltava, eu não estou dizendo que 100% da população se revoltava, mas crescia um movimento de revolta, algumas pessoas já não gostavam mais do jeito que a Igreja Católica lidava com as coisas, né? Então não é um consenso, né? Nunca é um consenso. Sempre vai ter alguém que pense diferente, isso serve para tudo, né? Então, a prática que a igreja levava ali era o seguinte: eles tinham um pensamento de preço justo, por exemplo. As mercadorias, as trocas, a venda de sementes, alimentos, todas essas coisas tinham que ter um preço justo. Então, se você tem um preço justo, aquela pessoa que está vendendo aquilo, ela não vai ter uma coisa chamada lucro. Ela não vai ter o lucro. Então, isso é ruim. Você está trabalhando só para agradar a igreja, né? Você não tem um lucro, você não consegue crescer. E isso era um dos fatores que irritava bastante algumas pessoas. Mas não foi isso que irritou Martinho Lutero. Não foi isso que irritou Martinho Lutero. O que irritou Martinho Lutero é que naquele momento a Igreja Católica trabalhava com uma coisa chamada indulgências. Que era o quê? Você pecou, você errou aqui na terra, e para você conseguir a salvação, você tinha que pagar. E não era um valor simbólico, não era você tirar R$2 do seu bolso e pagar. Tanto que era uma das revoltas das classes mais pobres, porque eles não tinham condições de pagar indulgências, as indulgências que eram exigidas pela igreja, né? E isso, pessoal, não estou falando de uma pequena vertente da igreja. A igreja católica toda trabalhava desse jeito, com essa questão das indulgências. Então, o que acontecia? O cara que era rico ia lá, pecava, errava, matava, fazia tudo de errado que se podia ter. Mas ele chegava lá, se confessava com o padre, pagava lá, dava um pedacinho de terra, e assim ele ia ser perdoado. E como é que fica o pobre? O pobre fica de fora, pessoal. O pobre fica de fora. O trabalhador, ele fica de fora. Então, essa era uma das revoltas do Martinho Lutero. Essa questão das indulgências. Martinho Lutero acreditava que as pessoas seriam salvas pela fé. Simplesmente pela fé. E não tinham que pagar por isso, não tinham que pagar pela proximidade com Deus, de forma alguma. E isso era uma das coisas que irritava o Martinho Lutero. É importante a gente entender o porquê que a igreja defendia isso. Pessoal, dinheiro, imposto. Os impostos da Igreja Católica eram absurdos. Muitas das vezes, a parte que se ficava no reino era menor do que o que se pagava de imposto para a Igreja Católica. Então, era uma revolta geral, mas ninguém tinha coragem de enfrentar a Igreja Católica, como eu disse para vocês. A Igreja Católica era forte, era hegemônica, entendeu? Então, que é importante a gente entender essa reforma protestante também, a questão da imprensa, né? Que a imprensa foi muito importante, por quê? Porque a imprensa ajuda na propagação de ideias.
ela ajuda na propagação de ideias, o que era bem ruim para a igreja católica, né? Que queria deixar todo mundo só com um olhar, né? Só com um ponto de vista, só com uma visão, né? Então isso era bem ruim, a questão da imprensa para eles, né? Então, que Martinho Lutero desenvolve suas teses, suas 95 teses. Existe um boato que ele não pregou essas teses na porta da igreja, que ele fez um documento, né, e enviou esse documento para a igreja. Mas simplesmente foi ignorado. É então que ele vai pregar essas teses na porta da igreja. Todo mundo chega lá, vê aquelas teses pregadas na porta da igreja e você desperta um pensamento nas pessoas. Quando ele prega essas teses na igreja, outras pessoas veem ali uma chance de enfraquecer a igreja. Martinho Lutero era um monge, como eu disse a vocês, e ele não queria uma nova vertente da igreja católica. Ele queria que a igreja católica cedesse um pouco, né? Que eles cedessem um pouco e mudasse essa questão do pensamento, essa questão das indulgências, que para Martinho Lutero não tinha sentido algum, mas para a igreja tinha, porque ajudava na construção de basílicas, ajudava na construção de riquezas, no padrão de vida que boa parte do clero tinha, né? Então, isso era muito bom para a igreja. Então, pessoal, deixa eu fazer um cortezinho aqui. Vocês estão em casa, eu também estou em casa e algumas coisas fogem ao nosso controle. Como eu ia dizendo para vocês, então, esse era um dos motivos de Martinho Lutero. A questão da revolta com essa questão das indulgências. O rumo que a igreja ia tomando, né? Ele também criticava algumas coisas que eram ditas na Bíblia ele acreditava que a própria igreja mexia em algumas partes para tornar mais viável o que eles diziam, né? Então, Martinho Lutero cola essas teses, prega essas teses na porta da igreja. E basicamente, o que se tem nessas 95 teses são 5 pilares, né? Eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte, tem até no texto que eu coloquei de apoio para vocês, diz o seguinte: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Então são esses 5 pilares, são essas 5 bases que as 95 teses de Martinho Lutero estão apoiadas, né? O que a população viu ali nesse acontecimento, né? Nessa ação de Martinho Lutero? Como eu disse para vocês, eles viram a chance de enfraquecer a Igreja Católica. Então, Martinho Lutero teve bastante apoio, tanto na publicação dessas teses, quanto de proteção. Martinho Lutero teve uma questão de proteção, porque, obviamente, se você vai contra essa organização tão hegemônica, sua vida pode estar em risco, e a de Martinho Lutero estava em risco. Essas teses chegam à alta cúpula da Igreja Católica. Então, o Papa escreve para Martinho Lutero e diz o seguinte, para ele se retratar e dizer que aquilo que ele falou ali não tem nada a ver, não tem nada a ver. É então que Martinho Lutero queima o que foi escrito para ele, o escrito pelo próprio Papa. Olha o tamanho da afronta que Martinho Lutero fez à Igreja Católica. Então, ele queima esse papel. O que acontece com Martinho Lutero, né? Isso está inserido nas reações que a igreja teve, né? O Martinho Lutero, ele é excomungado, ele não faria mais parte da Igreja Católica. Existe uma assembleia que foi feita que se chama Dieta de Worms, em alemão, não sei falar alemão, mas diz o seguinte, que aconteceu essa assembleia para eles tentarem penalizar
o Martinho Lutero. Martinho Lutero poderia ter sido preso ali, o Martinho Lutero poderia ter sido morto ali naquele momento. Mas o Martinho Lutero, como eu disse para vocês, no momento em que ele foi contra a igreja, ele ganhou muitos apoiadores. E isso não foi possível. Essa penalização, essa penalidade não foi possível a Martinho Lutero naquele momento. Então, pessoal, como eu disse a vocês, ele não pode ser penalizado naquele momento. Ele viveu boa parte, depois disso, em refúgio, né, em um castelo, mostrando que ele tinha bastante apoiadores. Então, essa reforma protestante de Martinho Lutero, isso que começou com uma indignação, vai ter uma nova vertente religiosa. Isso vai virar uma nova vertente religiosa. Mas vale a gente lembrar, como eu disse a vocês, que Martinho Lutero, em momento algum, pensou nessa separação da igreja. O que ele queria é que o clero tivesse uma nova visão e que essa questão de compaixão, amor ao próximo, fosse verdade, que não fosse só uma coisa ligada ao dinheiro, ao ouro, a essas indulgências, né? Martinho Lutero, nesses momentos de refúgio dele, ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Foi o primeiro documento escrito em alemão moderno. Foi o que Martinho Lutero fez. Então, pessoal, esse conteúdo das reformas religiosas, ele não acaba aqui. Na próxima aula eu vou trazer para vocês outras reformas que tiveram como base e, assim, criando coragem, né, para acontecer a reforma protestante de Martinho Lutero. Outros movimentos já haviam acontecido antes de Martinho Lutero, mas nenhum foi tão determinante como este de Martinho Lutero. Esse sim foi um movimento bem impactante na sociedade daquela época. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo poderia ser muito bem mais detalhado, mas infelizmente a gente não tem esse tempo. O vídeo já está até um pouco longo. Mas vocês têm um excelente texto em mãos que eu disponibilizei para vocês. Ele é um texto bem didático, mas leva em consideração bastante pontos. E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre o que eu disse aqui, eu estou disponível no horário de aula de vocês, aqui nos comentários, para responder qualquer dúvida.